No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar esta nécessaire que eu chamei de nécessaire meia-lua magrinha, fininha. E por que eu chamei ela com este nome? Porque aqui na frente a gente pode ver que ela é bem grande, mas aqui na lateral ela é bem fininha e compacta. O tamanho e formato ideal para a gente fazer aquelas viagens longas e encaixar a nécessaire naqueles cantinhos da mala que geralmente a gente não consegue colocar muita coisa ali organizada do jeito certo. Então essa nécessaire ajuda muito nesses momentos. O tamanho e formato dessa peça é maravilhoso para a gente colocar frascos grandes de shampoo, condicionador, creme, protetor solar, o que você precisar para suas viagens mais longas. Como sempre, a gente tem molde gratuito aqui no canal e a peça, o forro dessa peça não tem viés por dentro, o forro é todo embutido e eu vou ensinar certinho todos os passos para você conseguir fazer este arredondado aqui do zíper e mesmo assim no final da peça você terminar com um zíper todo alinhado e bem certinho. Quem já costurou o zíper em curva sabe que às vezes o zíper não casa quando a gente coloca o cursor, a peça fica meio torta, a caixinha de leite fica torta. Eu vou ensinar direitinho qual que é o truque pra gente conseguir costurar um zíper em curva bem certinho. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tati Talhari e seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos confeccionar essa peça muito vendável? Então vamos lá! Para fazer a nécessaire meia-lua magrinha, nós vamos utilizar este molde aqui, que eu vou disponibilizar gratuitamente para download lá no grupo de moldes do Facebook. E para quem não tem Facebook, também tem o grupo de moldes do Telegram. Eu vou deixar o link para os dois aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Esse molde aqui, gente, ele mede 31 centímetros por 26 centímetros e meio, tá? É um pouco complicado eu passar para vocês a forma para desenhar esse molde se você não tiver impressora. Então, o que eu recomendo é que você abra o PDF no seu computador, deixa ele no tamanho real, tá? Se necessário, você coloca a fita métrica lá na tela do seu computador para ver se esse quadradinho tem 3 por 3 centímetros. E aí você põe uma folha de sulfite em cima da tela do computador e desenha esse molde. É muito mais fácil do que você ficar tentando acertar exatamente esta circunferência aqui do molde só utilizando a minha explicação. Mas é claro que se você tiver impressora, tiver como imprimir, é muito mais fácil baixar o PDF lá no grupo e imprimir. Este molde, gente, ele consiste nessa parte aqui, olha só, essa metade aqui do molde. Então, você vai imprimir 2 vezes, vai recortar os dois e vai colocar eles espelhados dessa forma e passar uma fita adesiva aqui no meio. Vocês percebam que, olha só, essa é a frente do meu molde e essa é as costas da outra cópia que eu imprimi. Se eu fizer assim, vocês vão ver exatamente a mesma coisa aqui atrás. Então, é nesse formato que tem que ficar o nosso molde depois de impresso e unida as duas partes com fita adesiva aqui no meio. É lógico que você já sabe que tem que imprimir em escala 100% para ter esse tamanho real e sempre usar esse quadradinho de verificação antes de cortar o seu material para saber se o seu molde está no tamanho correto. Para o plano de corte, nós vamos cortar aqui utilizando as medidas do molde 2 vezes num tecido de forro. Eu não tenho nenhuma entretela e nem manta colada atrás desse meu tecido de forro. E eu também vou cortar 2 vezes no meu tecido principal. A diferença aqui é que eu já preparei o meu tecido principal para a gente começar este tutorial. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 2 partes do meu molde do tecido principal, coloquei aqui pezinho com pezinho, eu tenho as minhas 2 caixinhas de leite encontrando aqui, levei na máquina de costura e passei uma costura bem aqui no meio, com a margem de 1 pé de máquina, tá? Então, eu vou explicar aqui utilizando o forro. O que eu fiz? Eu peguei os 2 tecidos principais, coloquei direito com direito dessa forma, e passei a costura aqui embaixo com a margem de 1 pé de máquina. Depois eu abri esse tecido e fixei na manta. A manta foi fixada depois que eu uni o tecido, tá? Tanto que eu passei aqui no meio uma costura para rebater essas minhas bordas de tecido que estavam abertas aqui por baixo, tá? E eu aproveitei e passei também costurinha de segurança na volta toda da minha manta,
para fixar a manta melhor no meu tecido, tá? E a minha manta, ela está cortada exatamente do tamanho do meu tecido. Eu tô utilizando manta R1 aqui nessa minha peça. E eu já aproveitei e já fixei também a minha etiqueta de metal aqui na minha peça, depois que eu fixei ela na manta, mas lógico que etiqueta é opcional. E essa minha estampa linda é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar código de desconto aqui na tela para vocês e vou deixar também o link do site das Beltranas aqui na descrição do vídeo. Vocês podem usar esse cupom lá e tem 10% de desconto nas compras acima de R$50. Demais materiais e ferramentas que nós vamos usar, eu tenho aqui um zíper número 5 por metro, medindo 65 centímetros. Tenho também 2 pedacinhos de fita gorgurão, medindo 6 centímetros cada uma. A largura você vai usar a que você preferir. E você também pode substituir a fita gorgurão por, de repente, fita de cetim, alça de algodão, ou até mesmo o próprio tecido, se você quiser. Isso aqui é para fazer os puxadores do zíper, tá? Também estou utilizando aqui 2 cursores para número 5, tá? Para zíper número 5. E eu também vou utilizar este pé calcador de zíper aqui, que é o pé calcador lateral, pra gente fazer um zíper bem encaixadinho na nossa peça. E eu também vou usar cola pano. Vocês sabem que eu gosto de usar cola pano para fazer o acabamento do forro, quando eu utilizo tricoline 100% algodão nos meus forros. Se você não quiser utilizar cola pano, eu também vou explicar 2 formas diferentes de fazer o acabamento interno do forro da nossa peça. Zíper, cursores e até mesmo o pé calcador, tanto para máquina industrial quanto doméstica, vocês encontram no meu parceiro JJ Fivelas. Também tem o código de desconto, vocês sabem que eu sempre trago o código de desconto aqui quando eu tenho para compartilhar com vocês. Então tem desconto lá no site da JJ Fivelas, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar a execução desse tutorial pelo forro da nossa peça. Eu vou pegar as minhas 2 partes de forro, vou posicionar direito com direito, alinhando todas as beiradinhas, todas as laterais desse meu corte. E eu vou passar uma costura aqui embaixo com a distância de um pé de máquina, exatamente o que a gente fez com o tecido principal. Porém, aqui tem uma diferença, eu vou deixar uma abertura nessa costura, eu vou deixar mais ou menos aqui a largura da minha mão bem generosa aqui, tá? Como abertura. Então, eu vou fazer um retrocesso aqui, vou começar a costura e vou finalizar com um retrocesso aqui. Vou pular toda essa parte de tecido, vou deixar isso aqui sem costurar, e aí eu faço outro retrocesso aqui e termino a minha costura aqui no cantinho, lembrando sempre de usar a margem de um pé de máquina. Já estou aqui com o meu forro costurado e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui essas minhas costuras e eu vou vincar as rebarbas do meu tecido dobradas para fora dessa forma. E eu vou vir vincando também, gente, a parte onde eu não costurei, tá? A abertura aqui, eu vou vincar também esses tecidos dobrados como se eles tivessem sido costurados. Porque daí na hora de fazer o acabamento do forro fica mais fácil, porque isso daqui já está ajustado, ajeitadinho do jeito que vai ficar, olha só, depois que tiver costurado. Aqui eu tenho a minha abertura do forro. E agora a gente vai fazer a aplicação do zíper. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou marcar o centro da minha peça do forro da seguinte forma, eu vou vir aqui, vou dobrar no meio bem certinho, vou alinhando aqui todas as extremidades. Quando chegar aqui no meio, eu vou vir com a tesoura e vou fazer um piquezinho para eu marcar o centro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou ficar com um piquezinho assim, olha só. Só para identificar aonde é o centro dessa minha peça. Vou fazer a mesma coisa com o meu tecido principal. Também vou dobrar ele da mesma forma e fazer piquezinho de centro aqui nas extremidades. E eu também vou fazer marcação no meu zíper, porém o meu zíper eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer 2 marcações diferentes. Eu vou dobrar ele ao meio, dessa forma, aí eu vou vir aqui, vou fazer o piquezinho de centro, e lembrando que quando você for dobrar zíper ao meio, sempre sente aqui com o seu indicador se as cremalheiras
estão encostando. Não leve em consideração a fita do zíper, porque se a gente cortar torto, como realmente aconteceu aqui no meu caso, a gente vai dobrar esse zíper torto também. Então, sempre se atenta aqui pela cremalheira e vai ajustando, vai dobrando pela cremalheira, tá? Minha cremalheira está no centro, bem certinha, venho aqui, dou um piquezinho na minha fita do zíper. Depois que eu fiz esses piquezinhos, eu vou vir aqui nas duas extremidades com a régua e eu vou fazer marcação aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Dos dois lados das duas extremidades. Essa marcação, gente, vai ser de 2,5 centímetros. Vou fazer essa marcação aqui e a marcação de centro, todas nos meus tecidos, e eu já volto para explicar o resto. Fiz todas as minhas marcações, agora nós vamos começar a clipar este zíper no tecido principal para passar a costura de segurança. Como que eu vou fazer esta clipagem? Eu vou vir aqui, olha só, e vou dividir a minha fita do zíper todinha, tá? Vou dividir em duas partes. Vou utilizar uma das partes em uma das partes arredondadas e a outra parte vou colocar do outro lado. Como é que eu vou fazer aqui para clipar esse tecido? Primeiro, eu vou encontrar o pique de centro do meu zíper e a marcação de centro do meu tecido principal. Vou alinhar as duas bem certinho. Vou colocar um clips bem aqui. Depois eu vou encontrar a minha marcação aqui da lateral e eu vou posicioná-la bem aqui, olha só, neste biquinho da minha caixinha de leite. Vou vir aqui, vou posicionar essa marcação bem certinho e vou colocar aqui também um clips. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Vou encontrar a minha marcação, vou posicioná-la aqui bem certinho no cotovelo da minha caixinha de leite e também vou colocar um clips aqui. Direito do zíper para o direito do tecido, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou continuar clipando todo o meu zíper na parte reta, onde eu não tenho curva. Eu vou deixar a curva por último, então vou colocar aqui mais alguns clips e vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Por que que a gente tá fazendo isso? A gente precisa garantir que o nosso zíper vai ter o mesmo tamanho dos dois lados da peça, porque senão quando a gente passar o cursor, ele vai ficar torto, tá? Então a gente precisa garantir que este cursor costurado aqui vai ter o mesmo tamanho dos dois lados da peça. Depois que eu clipei todas as partes retas, eu vou vir aqui e se eu sentir necessidade, eu faço alguns piquezinhos para me auxiliar a fazer essa curva. Então, eu vou vir aqui, olha só, eu acho que se eu fizer uns 3 piquezinhos, vou fazer 4, ó. Já vai ajudar bastante, já vai resolver minha vida, olha lá, olha só. Já resolveu aqui o meu problema. Então, eu venho aqui e vou colocando os meus alfinetes. E eu vou fazer, gente, a mesma coisa do outro lado, tá? Vou vir aqui, vou fazer piquezinhos e vou colocar, vou posicionar aqui alguns clips para terminar de clipar esse zíper. E aí eu vou repetir os mesmos passos aqui do outro lado também. Depois de clipar o meu zíper aqui nas laterais, lembrando sempre de respeitar aqui as marcações de 2,5 centímetros aqui nos cantinhos. Depois clipar o centro pelas marcações de pique e aí sim a gente vai clipar aqui as curvas fazendo os piques que forem necessários. Agora eu vou levar lá na máquina de costura, ainda com pé calcador comum e vou passar costurinha de segurança aqui bem na beiradinha dessa fita do zíper, dos dois lados, pra gente poder se livrar desse monte de clipes que a gente colocou aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, eu adoro ler o que vocês têm a dizer. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar uma sugestão ou só para dar um oi. Costura de segurança finalizada, agora nós vamos posicionar o nosso forro aqui em cima, direito do forro com o direito do tecido principal. Primeira coisa que eu vou fazer, vou clipar aqui as marcações de centro, vou alinhar a marcação de centro do meu forro com o meu zíper e tecido principal.
Também vou alinhar aqui as pontinhas das caixinhas de leite dos dois lados aqui da minha peça. E aí, depois eu vou clipar aqui toda essa parte e essa parte. Lógico que aqui a gente não precisa dar pique, é só posicionar o tecido em cima e clipar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, a gente vai trocar o pé calcador da máquina. Vamos colocar este pé calcador aqui. Vamos virar a manta pra cima e passar uma costura aqui com o pé calcador passando rente à cremalheira do zíper, o mais próximo possível que você conseguir, pra gente fazer um zíper bem encaixadinho na nossa peça. Nesse momento também você vai ajustar o ponto da sua máquina para um ponto bem miudinho, 2 ou 2,5, tá? Ponto de costura de estrutura de peça. Costura do meu zíper finalizada, que eu tenho o meu forro bem esticadinho desse lado e o meu tecido principal também esticadinho desse lado. A gente não vai refilar estas partes aqui, porque se a gente refilar, a gente pode danificar o nosso zíper, tá? Então, ele pode ir esgarçando, desfiando pelo interno da peça, conforme o uso, e aí encurtar a vida útil da nossa peça. Então, o que a gente vai fazer? Aqui nas curvas, exatamente no local onde a gente fez pique, no nosso zíper, na fita do zíper, nós vamos fazer pique também nessa manta e nesse forro que a gente acabou de costurar. Eu vou vir aqui com a tesoura e eu vou fazendo piques aqui na beiradinha, e olha só, eu vou chegar, o máximo que eu vou chegar perto da minha costura é isso aqui, ó. Não vou chegar perto demais da minha costura, porque senão pode ser que eu corte a linha que foi costurada aqui, tá? Então, a gente vai fazer alguns piques aqui nesse material, com bastante calma, pra gente não chegar perto da linha de costura. Vou fazer os piques aqui nos 4 cantinhos, e aí a gente vai desvirar a nossa peça pela abertura do forro. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa um like para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdo bacana como esse aqui. Estou com a minha peça desvirada e agora a gente vai fazer o rebatido, a costura de rebatido desse zíper, que é muito importante porque a gente costurou o zíper bem próximo aqui do tecido, utilizando o pé calcador, então é bem importante que a gente faça aqui a costura para rebater esse zíper, porque senão ele vai ficar enroscando aqui no tecido de forro. Você pode utilizar, se você quiser, o pezinho calcador de pesponto, que é esse daqui, olha só, o de 1/8, para fazer essa costura. É só você encaixar aqui, olha só, o pezinho calcador aqui bem nesse espacinho entre o zíper e o tecido e vir costurando na volta toda. Eu não vou utilizar o pezinho, mas é uma opção para facilitar a vida se você quiser. Eu vou utilizar o pé calcador comum e a margem de costura vai ser de meio pé de máquina. Eu vou rebater o tecido todo aqui nesta volta e nessa outra volta também, retrocesso no começo e no final das costuras. Estou aqui com o meu zíper rebatido, parte do tecido principal e atrás no forro também. E agora a gente vai colocar os cursores do nosso zíper. Eu vou colocar um cursor de cada lado aqui do meu zíper e eu vou subir os meus cursores, olha só. Vou introduzir o cursor aqui e eu vou vir fechando mais ou menos até aqui e vou parar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou subir até aqui e vou parar, porque aí fica mais fácil pra gente voltar a desvirar a nossa peça por essa abertura. Coloquei aqui os meus cursores, olha só, subi um pouquinho em cada lateral. Nesse momento, se você quiser fazer o acabamento das caixinhas de leite com viés, você já pode fazer aqui, olha só. Corta o excesso de zíper e já faz aqui o acabamento
na caixinha de leite com viés. Mas a gente não vai fazer com viés, então agora o próximo passo é a gente trazer novamente os avessos dos tecidos para fora. Eu vou trazer aqui a manta e as costas do tecido de forro para fora através dessa abertura aqui. Estou aqui com o avesso novamente da minha necessaire para fora e a gente vai começar a fechar as caixinhas de leite. Eu vou pegar aqui uma das caixinhas de leite do tecido principal, vou ajeitar esse tecido aqui para que eu fique, olha só, com a costura do fundo do meu tecido principal, alinhando bem certinho com a cremalheira do meu zíper. Vou fazer esse ajuste aqui bem certinho, e aí eu vou vir aqui e vou colocar 2 clips aqui nas laterais. Nesse momento, eu também vou pegar um dos puxadores do meu zíper, vou dobrar ao meio e vou introduzir aqui dentro da minha caixinha de leite do tecido principal. Vou vir aqui, vou colocar também bem alinhado, centralizado com o meu zíper e vou colocar aqui um clips. Se você preferir, você pode cortar esse excesso de zíper nesse momento aqui, para ficar mais fácil para clipar esse puxador do zíper. E aí eu vou virar aqui as costas e eu tenho aqui a caixinha de leite do meu forro, que eu vou alinhar ela também bem certinho, olha só. Opa, eu dei uma clipada aqui, deixa eu ajeitar, pronto. Vou alinhar aqui o meu tecido, vou alinhar também a costura central da minha caixinha de leite, alinhada bem certinho aqui com a cremalheira do meu zíper. Vou fazer esse ajuste bem certinho aqui. Vou clipar junto com o tecido principal. Vou tirar os clips aqui, clipar tudo junto. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura, tudo isso daqui junto, forro, tecido principal e o puxador do meu zíper. E vou passar aqui uma costura com a distância de 1 pé de máquina, tá? Retrocesso no começo e no final. E eu vou repetir esses mesmos passos com a outra caixinha de leite que está aqui do outro lado, na outra extremidade do meu zíper. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para seguir o canal e ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. Caixinha de leite finalizada, agora eu vou vir aqui e vou cortar o excesso do meu zíper. Se você quiser, você também pode vir com um isqueiro e dar uma queimadinha aqui na ponta, para ele não desfiar, tá? Mesma coisa aqui desse lado, e depois eu vou desvirar pela última vez a minha necessaire pela abertura do forro. Desvirei aqui a minha peça, eu tenho agora aqui o meu forro pro lado de fora e eu vou fechar essa abertura aqui do meu forro. Você pode fechar de 3 formas diferentes. Você pode colocar uma cordilhinha lá na máquina de costura bem parecida com o seu forro e aí você vai lá e faz uma costurinha bem na beiradinha aqui do tecido para fechar essa abertura. Você pode fazer também uma costura à mão, aqui uma costura invisível com agulha de mão, ou você pode fazer o que eu vou fazer, que é utilizar a cola pano, se o seu forro for de algodão, tá? 100% algodão. Se não for algodão, se for gabardine, ou qualquer outro tecido sintético, você testa antes, tá? Eu não recomendo, eu já testei, pra mim não funcionou, então você testa se for utilizar outro tipo de material que não seja algodão. Eu vou fechar essa abertura aqui do forro, já volto pra mostrar essa peça. E está aqui finalizada a nossa necessaire. Olha só quanto espaço ela tem por dentro. Dá para colocar frasco de shampoo em pé aqui. Dá para colocar peças bem grandes. E ela ocupa pouco espaço na mala também. Dá para colocar lá no cantinho da mala e não vai incomodar. Gente, o formato dessa necessaire também é muito bonito, olha só, ela fica nesse formato aqui de meia lua, e aqui nas laterais ela é mais magrinha, olha só, aqui nas caixinhas de leite dos dois lados. O fundo também, ela é bem compacta, mas como deu para perceber, dá para colocar bastante coisa aqui dentro. E uma alternativa também que fica muito bonito é fazer emenda, olha só, com tecidos de estampas diferentes. Esse tecido aqui
também é da minha parceira As Beltranas, Ateliê As Beltranas, e eu fiz aqui, ficou bem legal. E estes cursores lindos também são lá da JJ Fivelas. Tá a fim de uma necessaire meia lua maior e mais gordinha? Dá uma olhada só nesse tutorial aqui da necessaire meia lua sem viés. Tá imperdível e cheio de dicas.